A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, falando hoje sobre procrastinação. Temos um dado aqui, ó, no primeiro semestre de 2023, o termo teve um recorde de pesquisas no Google, de acordo com o Google Trends do período. No Brasil, a busca sobre o tema aumentou em 90% nos últimos 5 anos, de acordo com este levantamento. Para falar sobre isso aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a gente recebe a Bruna Passarelli, que é psicóloga organizacional graduada na Unesp, com especialização em gestão estratégica de recursos humanos. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Bruna, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que vem ganhando espaço e a preocupação de todos, né? Seja no mundo do trabalho ou na nossa vida pessoal. Acho que procrastinação e produtividade são dois temas interligados e que cada vez mais têm interferido na nossa vida. Uhum. Bruna, para a gente começar, né? Quais são as possíveis causas para essa procrastinação e por que que aparentemente, ou de acordo com essa pesquisa, de fato, o tema não só vem sendo mais falado, mas aumentou o número de pessoas que estão procrastinando? Legal. Eu acho que antes da gente falar sobre as causas, é interessante deixar claro para quem nos ouve aqui o que é procrastinação. A gente costuma falar que procrastinação é quando a gente não começa, então não dá início, ou posterga uma tarefa importante, mesmo sabendo que ela terá consequências negativas com essa postergação, né? Acho que ao longo da nossa vida, todos nós passamos por situações de postergar alguma tarefa, seja porque ela é chata, seja porque a gente tem dificuldade de entender como começar e aí a gente paralisa, né, nesse início, ou porque a gente está cansado, a gente tem preguiça. Procrastinar é normal do ser humano. A gente sempre tende a ficar na nossa zona de conforto. Mas existe uma procrastinação que a gente chama de procrastinação crônica. E quando ela é crônica, ela passa a atrapalhar a nossa vida, seja no âmbito profissional ou pessoal. Existem diversas causas da procrastinação. É importante cada um ter o seu autoconhecimento e buscar ajuda, né, dos órgãos competentes, quando esse é o caso. Mas geralmente a procrastinação, ela acontece e tem a causa quando a gente tem medo de algo, seja medo de frustrar nós mesmos ou frustrar os outros, medo de errar. A gente busca sempre o perfeccionismo e isso acaba paralisando. Eu quero evitar um conflito, e aí nessa de evitar eu acabo fugindo da atividade, eu acabo fugindo da minha responsabilidade. O próprio desinteresse, às vezes eu estou desinteressada naquela atividade ou naquele escopo, me falta motivação. Então, tem diversas causas, a gente poderia listar aqui uma lista, de diversos tópicos, mas eu acho que para além de listar, é importante a gente entender o porquê que causa essa procrastinação em cada um de nós, né? E eu acho que o tema ele vem ganhando muita relevância porque a procrastinação ela está inteiramente ligada com produtividade. E seja no nosso mundo do trabalho ou na nossa vida pessoal, produtividade é algo que a gente vem cada vez mais se cobrando e sendo cobrado, né, pela parte do outro. A gente está num mundo em que tem uma enxurrada de informações a todo momento, toda hora, por diferentes vias, né? No online, no offline. A gente tem que produzir, a gente tem que saber mais, a gente tem que estar antenado. Então, todo esse contexto em que nós somos cobrados e cobramos gera essa ansiedade da gente estar sempre informado e produzindo. E quando a gente procrastina, consequentemente, a gente gera um ciclo vicioso em que eu não consigo produzir, eu vou ter consequências com isso, e provavelmente essas consequências vão me gerar um medo de errar, vou evitar de novo a tarefa e vou ficar nesse ciclo vicioso. Muitas vezes se vincula, né, esse ato da procrastinação com uma certa preguiça. Na verdade, a procrastinação está muito mais ligada, como você disse, ao medo da frustração do que preguiça propriamente dita. Com certeza. Bom, preguiça todos nós vamos viver em algum momento, né, gente?
O que não pode acontecer é a preguiça realmente paralisar. Então, se eu pudesse sugerir para quem está nos ouvindo agora, um primeiro passo seria: entenda se esse ato de procrastinar é algo ocasional, que acontece de vez em quando, e não necessariamente tem um padrão nas atividades, e se te impacta a vida ou se ele acaba tendo um padrão, uma recorrência e passa a impactar alguns pilares da sua vida. Se isso acontecer, esse segundo exemplo, aí sim a gente está falando de uma procrastinação crônica e que muitas vezes precisa até de ajuda profissional. Sobre a procrastinação crônica, você comentou, né, sobre a questão da ansiedade. Muitas vezes, né, a procrastinação ou o aumento dela pode ser um sinal de algum desequilíbrio na saúde mental, Bruna? Com certeza, Lidiane. Eu acho que até a questão do que causa a procrastinação, as consequências, que é o ciclo vicioso que eu comentei, tem grandes impactos na saúde mental. Então, quando eu procrastino, muitas vezes eu vivencio também sentimentos de angústia, sentimentos de estresse, sentimentos de ansiedade, né? Se eu procrastino, no ambiente de trabalho, por exemplo, eu acabo ou não entregando as minhas atividades e eu perco prazos com isso, ou eu entrego as minhas atividades contra o tempo, eu deixei para a última hora e eu vou fazer nos 45 do segundo tempo, vou entregar talvez algo sem qualidade, que talvez eu vou ter que refazer, então vai me gerar retrabalho, vai me gerar o sentimento de sobrecarga, afinal de contas eu acumulei atividades, acumulei funções. As pessoas que trabalham comigo talvez percebam isso. Se eu estou numa equipe, talvez os meus colegas de trabalho passem a não confiar no meu trabalho, não deleguem mais atividades para mim, ou não me peçam mais ajuda, porque sabem que eu vou entregar algo em cima do prazo, ou possivelmente eu posso perder o prazo também, com isso deixar as pessoas na mão. Então veja que as consequências de procrastinar, ela tem impacto na minha vida pessoal, interfere em relacionamentos pessoais e profissionais. Ela tem impacto, pode ser também no financeiro, né? Então eu posso muitas vezes esquecer de pagar um boleto, posso gerar multas com isso, atrasos, né? Tem impacto na vida profissional, eu posso ter uma dificuldade de relacionamento com os meus pares e com a minha liderança por conta dessa procrastinação. Posso perder oportunidade de emprego, posso perder oportunidade de crescer na carreira, né? Se a minha procrastinação é crônica, possivelmente eu vou ter um baixo desempenho em comparação com os meus colegas, e logo o feedback não é tão legal, as oportunidades que vão lembrar de mim para uma possível promoção, crescimento, já não vão acontecer na frequência desejada. Então, a gente tem sim impactos negativos em diferentes pilares da nossa vida por conta dessa procrastinação. Bruna, o ato de procrastinar, ele pode ter aumentado, se intensificado com esse excesso do uso das redes sociais? Ai, ótima pergunta. Eu acredito que sim, tá? Acredito fielmente que sim. É, Como eu comentei no início da nossa entrevista, o ser humano, ele tende a sempre fugir do conflito e procurar a sua zona de conforto. É normal do cérebro, até por isso que a gente cria os hábitos, né? Para a gente entrar em algumas situações em piloto automático e economizar energia. Isso é normal. Agora, a gente vive um momento em que essa fuga, quando vai ser direcionada para as redes sociais, ela gera um sentimento de prazer. Então, quando a gente está ali mexendo nas nossas redes sociais, a gente está buscando coisas engraçadas, conteúdos de entretenimento, conteúdos de lazer. Eu estou buscando algo prazeroso para mim. E se eu não tenho essa gestão do meu tempo e esse autocontrole, o próprio algoritmo de redes sociais vai me direcionar para eu passar mais tempo nas redes sociais. Então, veja, de um lado o algoritmo me dando informações que eu gosto e que são prazerosas, e do outro lado eu fugindo do conflito, evitando a tarefa chata e encontrando essas atividades prazerosas. Se eu não tiver um grande controle aqui, um autoconhecimento, vai ser comum
eu passar horas e horas, além do que seria necessário e esperado, em redes sociais e acabar me distraindo e novamente alimentando esse ciclo vicioso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que se fala muito de desintoxicação. Vai ser cada vez mais comum vermos pessoas procurando intencionalmente fazer uma curadoria do que existe na sua rede social para passar menos tempo, né? Tem um movimento que deve chegar aqui no Brasil em breve que chama Screenless. Então, as pessoas intencionalmente buscarem passar menos tempo em frente de telas, computador, celular, TV, enfim, o que for. Eu acho que esse movimento ele mostra o quanto a gente está sendo bombardeado de informações, o quanto a gente também tem medo de ficar fora dessas informações, né? Porque a gente quer estar atualizado, a gente quer estar sabendo do que está acontecendo, mas o quanto é necessário a gente filtrar o conteúdo que a gente consome e o tempo que a gente passa nas redes sociais. Então, com certeza, eu acredito que as redes sociais e esse movimento que a gente tem presenciado aumenta, sim, a procrastinação. Bruna, você como psicóloga da área organizacional, você percebe que pode haver uma tendência geracional com o ato de procrastinar? Então, existe algum perfil ou algumas faixas etárias mais propensas, mais afetadas por esse comportamento? Olha, eu acho que seria muito fácil eu chegar aqui e dizer que essa geração Z que está entrando no mercado de trabalho agora é a que mais procrastina ou é a que mais está por dentro das redes sociais, vamos dizer assim. Mas eu acho que, na verdade, isso é presente em todas as gerações. Talvez a geração Z só mostra um pouco mais, fica mais evidente. O que eu vejo no dia a dia é que esse é um problema vivido por todos nós, não importa a idade. O que acontece é que essa geração Z nasceu na frente das telas, então para eles é muito mais fácil se distrair olhando uma rede social, postar, consumir coisas nas redes sociais. Para as outras gerações, eu acho que tem a distração, mas não só na rede social, acaba consumindo de outras fontes. Mas a procrastinação acontece em ambas as gerações, tá? Eu acho que assim, o que eu tenho presenciado é que não é um problema em si de gerações, mas talvez um problema do nosso contexto atual. E a geração Z, ela acaba evidenciando mais do que as demais. Perfeito. Bruna, só para a gente finalizar aqui, você já deu algumas orientações ao longo do nosso bate-papo, mas só para recuperar, compilar tudo aqui na nossa última pergunta, dar dicas, orientações então para as pessoas que se percebem já nesse ciclo vicioso de procrastinação, aí com sinais aí de procrastinação crônica, e também para aquelas que sentem que já estão exagerando no uso das redes sociais, que isso está atrapalhando nossas atividades rotineiras, profissionais, né? Como tentar se desintoxicar, aproveitando o termo que você mesma usou das redes sociais. Claro, eu daria uma primeira sugestão de se observar. Pode parecer um pouco bobo, mas comece a pensar ao longo do seu dia o quanto você observa o seu próprio comportamento e o quanto você está direcionando atenção e tempo para cada uma das atividades. Eu acho que a autoobservação é o primeiro passo. O segundo passo é comece a organizar as suas tarefas e o seu tempo. Coloca no papel, né? Eu acho que, apesar da gente viver no mundo digital, às vezes escrever é uma das melhores soluções que existem. Então, coloca no papel tudo que você precisa fazer, todas as suas atividades, e se forem atividades muito longas, quebre essas atividades em micro tarefas, porque só assim você vai conseguir ver o quanto aquela tarefa vai te demandar de tempo, vai te demandar de etapas, talvez tenham coisas ali que não dependa só de você. Você precisará de um terceiro, então você tem que dimensionar o tempo que este terceiro também vai ter para te devolver. Depois que você fizer isso, dimensione o tempo que leva para entregar essas atividades. E eu acho que aqui o segredo é dimensionar um tempo realista, né? Colocar prazos reais. Porque se a gente acaba não colocando um prazo real, no fim do dia, isso vai gerar frustração.
eu não entreguei aquilo que eu desejava tanto, era um prazo irreal, e de novo eu vou ficar com aquele sentimento de que eu tô devendo, eu vou ficar com aquele sentimento de culpa, né? E depois disso, eu acho que o que poucos fazem, mas é importante, é comemore as pequenas conquistas também. Quando você vê que você entregou aquilo que era tão difícil para você, que você tinha dificuldade, por menor que seja, se dê o direito de comemorar, né? De você ver ali que teve uma realização, de que você foi capaz, de se parabenizar. Eu acho que a gente tem tanta dificuldade de elogiar alguém e talvez reconhecer também no que nós somos bons, e temos muita facilidade em criticar, infelizmente, né? Então, vamos comemorar também as pequenas tarefas e realizações que a gente tem, e aí alimentar esse ciclo de forma positiva, para que na próxima vez a gente possa se recompensar e saber que nós somos capazes de entregar aquela atividade. Ok, excelentes orientações aqui no programa Espaço Aberto, recebendo como nossa convidada hoje para falar sobre as causas, possíveis causas do ato de procrastinar e também como sair aí de um ciclo vicioso que pode se tornar crônico e atrapalhar aí a rotina, as atividades profissionais, os prazos, enfim. Bruna Passarelli, psicóloga organizacional graduada pela Unesp, com especialização em gestão estratégica de recursos humanos, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo importante e esse tema relevante do qual se fala cada vez mais aí ao longo dos últimos anos. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez e pela atenção. Eu espero ter contribuído e espero também ter trazido aqui informações relevantes para quem está nos escutando, entender o que é procrastinação e entender também que isso é algo que a gente tem, com certeza, soluções disponíveis para ajudar quem sofre desse mal. Maravilha, Bruna, muito obrigada mais uma vez. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!